Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite para poder falar um pouco do trabalho do IMET. E boa tarde para todo mundo que está aí assistindo a gente. Bem, então eu sou Márcia Seabra, sou meteorologista e atualmente coordenadora geral de Meteorologia Aplicada, Desenvolvimento e Pesquisa aqui no IMET. Eu vou falar um pouco então de como é que a gente trabalha desde o monitoramento até a previsão desses eventos mais extremos que a gente tem visto. Antes disso, como eu sei que tem, eu tinha perguntado para o Diego antes, o público, né, o que, que a gente tem aí assistindo, e pode ser que a gente tenha alguns estudantes ou algumas pessoas que tenham feito o concurso para o IMET, né, então vou falar um pouquinho do que eu já fiz aqui no IMET, e quem sabe aí tem alguém que vai entrar aqui nos próximos meses e saber então o que, que a gente faz ou o que, que a gente já fez. Né? Então, especificamente do que eu fiz aqui, eu comecei lá no centro de previsão, então tem todo esse conhecimento operacional. Fiquei 8 anos no centro de previsão. Depois eu fiquei 3 anos trabalhando com clima e com agro, e desde julho de 2019 eu estou aqui na coordenação geral, mas acaba que a gente faz de tudo um pouco aqui, né? Então, totalizando aí 18 anos já de INMET. Aqui algumas fotos de alguns eventos esportivos que a gente já participou, que foram coisas diferentes, mas que trouxeram muita experiência para a gente. As duas primeiras fotos, né, aqui são... Opa, tô dando spoiler. São das Olimpíadas, né? Essas duas fotos das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E aqui, quando a gente pôde ir para Londres, para ver o que, que eles estavam fazendo em Londres em 2012, para a gente fazer no Rio 2016. E aí é muito bom falar depois do Galvez, porque eu já tive a oportunidade de ir para o South American Desk, tá minha foto aqui com o Mike Davidson e o meu diplominha. Eu fui em 2009 e aprendi muita coisa, ainda fui no prédio antigo, mas depois de férias eu conheci o prédio novo, né? Porque meteorologista de férias parecia que estava na Disney, eu contactei o Mike e a gente conheceu o prédio novo também. Então, além desse treinamento South American Desk, várias reuniões de grupos de trabalho da OMM, entre eles aqui a implementação do protocolo de alertas comum, que é o CAP, avisos antecipados, avisos com impactos e redução de riscos de desastre também. Bem, especificamente, então, agora falando do IMET, um pouco para quem não conhece, criado em 1909, esse ano a gente completa 115 anos. Somos o representante permanente do Brasil, então as pessoas como o Mike, como o Galvez disse, interessados em participar do South American Desk, tem que ter autorização ou pedir aqui para que o nosso diretor faça esse contato junto ao MM, e fazemos, então, somos responsáveis, então, pelas observações meteorológicas, previsão de tempo e clima, emissão de avisos de tempo severo. Bem, para fazer isso, né, então a gente tem diversas estações meteorológicas, convencionais e automáticas, espalhadas pelo país. Dessas estações convencionais, a gente tem 16 que são reconhecidas pela OMM como centenárias. Esse aqui, cada uma delas tem um certificado, esse aqui é um dos certificados das últimas estações que foram reconhecidas no Congresso Mundial do OMM no ano passado. Eu tinha deixado essa daqui, mas eu vou pular, viu? Mas só porque às vezes a gente escuta muita reclamação que os dados do IMET são ruins, né? Que a estação não passa por manutenção. Sim, sabemos de tudo isso, e aqui são só alguns exemplos de coisas que a gente encontra nas estações, né? O passarinho vai lá e faz um ninho, a gente acha resto de cobras ou cobras ainda vivas, enfim. Aqui também tem mais uma cobrinha aqui. Em tudo isso que a gente encontra quando vai fazer manutenção, né? Então, por favor, entendam a dificuldade de se manter uma rede grande como a que a gente tem e, ao mesmo tempo, disponibilizar esses dados aí em tempo real para todo mundo. Bem, todas as nossas previsões e avisos meteorológicos são publicados, então, diariamente no portal, tanto na página do IMET aí, e a gente tem essa página aqui da direita específica para os avisos, mas eles também ficam disponíveis aqui na página inicial do IMET, né? E quando você entra no portal, ele já identifica a cidade que você está, e se tiver algum aviso vigente para a sua cidade, ele também já apresenta logo aqui no início da página. Especificamente sobre os avisos, a gente tem uma classificação desses avisos de severidade, né, que vai
do nível amarelo até o vermelho, que seria então o perigo potencial, o perigo e o grande perigo. Para cada fenômeno, a gente tem alguns limites que seriam para cada um desse nível de severidade na hora de emitir esses avisos. Então, cada um tem os seus limites já pré-definidos. E aqui é um exemplo de como esses avisos ficam, então, publicados na página, né? A gente usa, como eu disse, o CAP, que é o Protocolo de Alertas Comum, ou Common Alerting Protocol, da OMM. A gente usa esse protocolo desde abril de 2015, e esse protocolo, então, a gente tem que colocar o início e o fim do aviso, quais são os riscos, as instruções, tem todos os municípios e áreas afetadas. Esses riscos e instruções são foram basicamente fornecidos pelo SENAD, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, a nossa Defesa Civil Nacional, né? E todos os avisos também, eles seguem o COBRAD, que é o Código Brasileiro de Desastres, justamente para a gente tentar facilitar o usuário principal desse aviso, que seria, então, a Defesa Civil. Então, a gente tenta usar os códigos que são utilizados por eles. As ferramentas, é claro, tem a parte de imagens de satélite. Eu vou começar a correr um pouco mais, tá, gente? Porque eu estou vendo que o meu tempo vai ser pouco aqui. Essas ferramentas aqui, nesse caso, estão todas na página. Esse aqui é o mapa de ponto IMET, em que você pode colocar várias camadas de informações, uma por cima da outra. Esse aqui, por exemplo, é o mapa de imagem de satélite junto com o acumulado de chuva. E nesse link aqui também, aqui nessa parte, vocês podem ver não só as estações do INMET, mas também estações da ANA, do CEMADEM, diversos outros parceiros estaduais e até municipais podem ser plotados nesse mapa, tá? É que esse exemplo aqui está específico do INMET, mas quem clica nessa opção aqui vai ver que pode colocar dados de diversas outras instituições. Aqui algumas outras ferramentas também. A carta sinótica, aqui a gente utiliza o Visual Weather para fazer tanto a carta sinótica como gerar todos esses outros mapas que são disponíveis, que ficam disponíveis na página, né? Daqui combinações de campos que a gente usa bastante, né? Então esse mapa aqui é água precipitável, vento e temperatura. Esses dois outros mapas aqui eu deixei aqui, mas eles são apenas para uso interno, a gente não disponibiliza esses mapas para o público externo, mas são amplamente utilizados aqui pelos nossos previsores. Esse aqui foi criado, se eu não me engano, mais recentemente, acho que ano passado, que é de previsão de anomalia de temperatura máxima por conta das ondas de calor que a gente tem visto. E esse aqui, olha, é o Galvez, só que o índice, o GDI, só que a gente tem rodado ele, a gente usa tanto ele que a gente resolveu rodar ele também utilizando a saída do Cosmo, e os previsores também têm utilizado bastante ele para comparar aí na hora de fazer os avisos. Aqui tem alguns outros campos que são novamente para uso interno, que é previsão de geada. Esse aqui é previsão de granizo, utilizando o Cosmo. Algumas cartas a gente utiliza, como a gente tem aqui vários colegas do INMET que puderam participar do South American Desk, a gente gera ainda algumas cartas utilizando o Ingrids, né, e todas aquelas ferramentas que a gente aprende quando vai para aí. Então, algumas dessas cartas também a gente usa para análise interna, e alguns campos também que a gente coloca essas informações juntas, né? Esse aqui, por exemplo, é o campo de pressão, a gente comparando aqui o Cosmo com o GFS, e aí mais para frente a gente começa a ver como um vai ficando mais diferente do outro, né? Então, essas são as ferramentas que a gente usa internamente, e aqui eu peguei rapidinho são resultados de ontem e de hoje, por conta desses eventos que a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul. Esse aqui é a previsão de rajada, essa rodada aqui é de ontem, tá? Aqui, cadê? Rodada de ontem, a previsão para ontem também, tá? Quando a gente teve bastante rajada nessa parte do Rio Grande do Sul. E esse aqui é a previsão do modelo Cosmo na grade 2,8 quilômetros, o acumulado de hoje até amanhã, com acumulados aí
que podem passar de 200 milímetros nessa faixa mais a sul do Rio Grande do Sul. A gente está com aviso vermelho, mas eu não vou falar para esse aqui, porque a gente tem outros eventos aqui que são que talvez merecem um pouco mais de destaque. Bem, começando aqui com os eventos de Minas Gerais e do Espírito Santo em janeiro de 2020. Esse aqui foi um evento, e eu tenho quase que certeza que foi a primeira vez em que a gente teve uma mobilização maior dos órgãos federais, e aí por conta do Senado também, que chamou isso, em que a gente ficou, essa aqui é uma foto lá dentro da sala do Senado, do Centro de Operações. A gente ficou do dia 25 de janeiro até o dia 7 de fevereiro de 2020 com meteorologistas em tempo real dentro da sala de situação da Defesa Civil Nacional. E aqui, por exemplo, vocês podem ver, eu tenho uma plaquinha aqui, ó, DENIT, a gente tinha Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, todo mundo trabalhando junto por conta desses eventos em Minas Gerais. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, janeiro de 2020, Belo Horizonte teve aí 934 milímetros de chuva, o maior volume de chuva em um único mês desde o início das observações em 1910, e a média de janeiro é de 329, ou seja, só em Belo Horizonte choveu mais, quase três vezes mais do que a média, e a gente teve algumas situações bem críticas lá. Aqui uma carta sinótica também desse período, a gente também tinha umas ACAS, a ITCZ, e também tinha aqui, para completar, né, uma tempestade subtropical, essa aqui era Kurami, se eu não me engano, eu não consigo ver o nome, também não lembro. Essa questão dos ciclones, eu tenho certeza que os nossos colegas da DHN vão falar sobre isso, de como é que a gente faz essa parceria, né, na identificação, na previsão desses sistemas em alto mar. Eu vou passar direto desses volumes de chuva, tá, gente? Para a gente adiantar um pouco mais aqui. E aí a gente também teve aqui o Iaquecã em uma onda de frio em maio de 2022. O Iaquecã, se eu não me engano, foi a primeira vez também que a gente fez uma coletiva de imprensa para falar sobre isso. E aí a gente teve até um cuidado, porque a gente ficou com medo das pessoas acharem que poderia ser, a gente sabe, né, que algumas pessoas têm um pouco mais de receio de achar que isso poderia ser o fim do mundo, que a gente nunca tinha feito nenhum tipo de coletiva de imprensa, mas acho que foi bem legal. A gente conseguiu nas redes sociais e no site do IMET colocar as diferenças desses tipos de ciclone. Aqui tem algumas cartas de previsão do campo de pressão para esse período, né? Então a gente vê esse campo aqui de pressão, de baixa pressão, como ele vai se aproximando do continente. E aqui depois nas cartas sinóticas a identificação aqui do Iaquecã, onde ele estava, o deslocamento dele para o Rio Grande do Sul, e depois ele teve esse tipo aqui, assim, de deslocamento que ele viu, e a gente foi colocando isso sempre nas cartas. E aí, esse aqui também é um outro produto que a gente tem, né, de previsão de rajadas de vento, e aqui é uma animação do que o Iaquecã poderia causar, né, que seria ventos aí nessa parte em azul superiores a 115 km por hora. E aí, só se voltar aqui rapidinho na carta, a gente pode ver que essa frente, que em algum momento, né, se desprendeu a baixa, que deu origem aqui à tempestade, até onde ela avançou, né? E aí, na retaguarda disso aqui, a gente teve uma massa de ar frio que foi assim, que deu temperaturas muito baixas em grande parte do país. Então, isso aqui também acabou dando bastante repercussão na época. Tinha previsão de geada generalizada, e aqui em Brasília foi quando a gente teve aqui o recorde no DF, deu 1,4 graus, e aqui a esplanada com a graminha toda congelada. E aí, logo em seguida desse mesmo ano aqui, essa frente, quando ela se deslocou mais para norte e nordeste, né, ela acabou também causando chuva na parte nordeste do país. A gente consegue ver aqui que aí foi outra coletiva de imprensa, assim, foi logo em seguida realmente do Iaquecã, e a gente fez uma outra coletiva de imprensa, e foi uma outra situação que também deu bastante chuva, principalmente Recife, João Pessoa, e aqui tem alguns desses acumulados. Então, sempre quando a gente tem uma previsão desse tipo, a gente começa divulgando, às vezes, uma notícia, faz um contato com a Defesa Civil, e aí depois vai fazendo os avisos. A gente tem um exemplo aqui também do Rio Grande do Sul, do ano passado,
tem uma cronologia de como é que foram feitas a primeira reunião, por exemplo, com o Senad, que ainda foi em agosto, depois o primeiro aviso em setembro, no dia 1º de setembro. Quando a gente tem algum fenômeno muito crítico, a gente acaba tendo reuniões diárias dos órgãos do governo federal, e aí a gente vai passando a previsão. Mesmo depois de um desastre, a gente sabe que tem toda a área, a parte de recuperação e de resgate das pessoas, então a previsão do tempo continua sendo importante. Esse caso aqui específico foi, a gente tinha muita gente desalojada e desabrigada, e aí logo em seguida a gente teve uma onda de frio também, a gente pode ver aqui, ó, dia 5 de setembro, então isso também era importante avisar para as pessoas que estavam tanto trabalhando, como também as pessoas que estavam aí em abrigos, né? E aí aqui novamente as notícias que a gente vai fazendo, alguns campos de chuva que a gente viu, e aqui algum desses acumulados de chuva de setembro. Isso aqui foi quando a gente teve aqueles desastres, principalmente na região do Vale do Taquari, né, pegando a região ali de Mussum, que a cidade foi praticamente devastada, né? E aqui alguns acumulados de chuva para setembro, a barrinha azul, então, o acumulado do mês, a linha em verde, a climatologia para 91-2020. Esse aqui, Santa Maria, né? Então, a gente vê acumulados próximos de 500 milímetros e a média em torno de 200. Aqui é Passo Fundo também, muita chuva, em setembro, outubro, novembro. E aqui é Porto Alegre também. E 2023 foi um ano, assim, muito... Para quem trabalha na operação, né? O início de 2023, se vocês olharem aqui, ó, o Rio Grande do Sul estava passando por uma seca, desde o ano de 2021, se eu não me engano, e até 2023 estava muito seco, e aí logo em seguida foi passando por aquela situação toda de calamidade e de desastre. Oi, Márcia, mais 5 minutos, ok? Mais 5 minutos. Como eu disse, 2023, então, um ano que foi marcado para quem trabalha com operação, além daquelas ondas de frio e Iaquecã não, mas a gente teve outros sistemas, outros ciclones, outras tempestades no oceano, mas as ondas de calor no passado também mereceram, assim, bastante destaque. Eu vou passar direto aqui, esse aqui é o de novembro, essa onda de calor, quando a gente teve a maior temperatura já registrada nas estações do IMET, 44,8 graus, nessa cidade de Minas, fica aqui no norte de Minas, e no total foram 9 ondas de calor em 2023, né? E aí é claro que com isso, com um ano tão quente, a gente acabou tendo aí o ano de 2023 como sendo mais quente da história do Brasil, por conta de todas aquelas ondas de calor que a gente teve no ano passado. E aí, rapidinho desse ano, a gente continua, então, com essas previsões. Teve um evento aí do Espírito Santo e Rio de Janeiro em março de 2024. Novamente, o Cosmo e vários outros modelos estavam indicando muita chuva. Esse aqui é uma outra ferramenta que a gente utiliza, a gente gosta muito desse, que a gente pega a saída de vários modelos, como vocês estão vendo aqui, tem WRF, tem Weta, tem Grams, tem o GFS, e a gente vê a saída, então, de cada um deles com a previsão de chuva. Isso aqui, por exemplo, a previsão para Teresópolis, a gente vê praticamente todos os modelos aí colocando em torno de 250 milímetros de chuva. Aqui era a previsão para Ubatuba. Então, realmente era uma previsão de uma chuva muito forte. E aí a gente acabou fazendo novamente uma coletiva de imprensa. E a gente teve, então, aí também algumas áreas alagadas e vários problemas. Aqui também alguns destaques de chuva desse período, que eu vou passar rápido. E aí, é claro, não podia deixar de falar aqui das chuvas do Rio Grande do Sul desse ano. Eu também vou passar rápido, mas novamente, né, a gente tem uma cronologia. As primeiras notícias foram ainda no final de abril, com essas previsões de chuva aqui do Cosmo, que são esses dois. A chuva realmente assim era muito forte e a gente viu toda aquela situação. Deixa eu só ver se eu acho que é a cronologia. Não, é cronologia, esse aqui foi muito rápido, mas novamente foi feito esse contato com a Defesa Civil, essas reuniões diárias com eles, esses briefings, e em alguns momentos são acionados todos os órgãos das defesas do governo federal, né, que podem atuar no apoio, na recuperação das áreas e das pessoas, né? E
E aí, com isso, assim, só para terminar aqui, então, Porto Alegre, a gente tem, por conta de todos esses eventos, né? Maio desse ano, a gente teve o maior acumulado mensal de chuva para Porto Alegre. E aí, se vocês forem ver aqui, o segundo foi daquela chuva de setembro do ano passado, com 447 milímetros, e o terceiro lugar foi maio de 41, que foi o outro episódio em que a cidade de Porto Alegre sofreu aí com os alagamentos. Era isso que eu tinha para falar. Quero deixar aqui o e-mail à disposição da coordenação e dizer, então, que a gente está aqui à disposição. Obrigada. Obrigado, Márcia. Excelente apresentação. E nós temos aqui diversas perguntas. Eu vou compartilhar a tela aqui do Slido. Você está conseguindo visualizar? Estou sim. Legal, vamos lá. Vamos iniciar aqui e aproveitar o tempo restante. Quando vocês devem migrar do Cosmo para o Icon? A gente está fazendo... porque essa parte a gente precisa fazer um novo contrato com o pessoal da Alemanha. A gente pagou ainda esse ano... Meu Deus, tem um monte de perguntas, eu vou responder rápido. Mas talvez ano que vem, tá? Respondendo rápido, vamos lá. Ok. Só rapidinho, Diego. A gente já usa aqui internamente, mas como a gente está ainda com o contrato antigo, a gente não pode divulgar. Ok. Entendido. Pessoal, lembrando que as gravações estarão na página do treinamento, ok? Caso vocês percam alguma resposta, né, vai estar tudo disponibilizado na página. Segunda pergunta, o modelo Cosmo 2.8 km tem a possibilidade de rodar para o estado do Mato Grosso do Sul? Tem possibilidade, tem. A gente só não tem máquina e disponibilidade no momento, mas é possível sim. Em alguns casos, quando tem alguns casos específicos, a gente roda até numa grade menor ali. Para a época da Olimpíada, por exemplo, a gente rodou com uma grade de 1 quilômetro para a cidade do Rio de Janeiro. Mas aí era muito específico, né, um tempo curto, e a gente não tem máquina para rodar para todos os estados com grade de 2,8 no momento. Perfeito. O INMET tem planos ou produtos aplicados à prevenção de incêndios florestais? Não, porque a gente sabe que essa área é de responsabilidade do INPE, então sempre quando chega alguma questão sobre essa, a gente passa aí para vocês, viu? Ok. O Cosmo é inicializado pelo GFS? Não, o Cosmo ele é do modelo alemão, é alemão. Ok. Aqui é mais um comentário, né, Márcia? A apresentação foi excelente, são produtos bastante interessantes e alguns deles poderiam estar disponíveis para a comunidade meteorológica no futuro, né? Pode. O GDI, com saídas do Cosmo, tem previsão de ficar disponível para acesso público? Ainda não. Ok. Os avisos são determinísticos ou probabilísticos? Como é definida a severidade dos eventos? Eles são determinísticos, né? Como eu disse, para um aviso de chuva agora vermelho, que a gente está lá de tempestade, né, para o Rio Grande do Sul. Esse vermelho de tempestade são chuvas acima de 100 milímetros por dia, rajadas de vento acima de 100 km por hora e queda de granizo, né? Então, para cada tipo de aviso, a gente tem esses limites e para cada severidade também, né? Desde o amarelo, o laranja e o vermelho. O INMET tem planos de disponibilizar os dados brutos de previsão do Cosmo? A gente não pode fazer isso por questões contratuais com a Alemanha. Ok. Qual é o nível atual de precisão das previsões de eventos climáticos extremos a longo prazo? A longo prazo? Eu não entendi muito bem essa pergunta, eu não sei quem é Taylor. Esses eventos mais severos, assim, todos esses que eu apresentei, né, a gente pode considerar como casos que foram muito bem previstos, né? Às vezes o aviso não está ainda disponível na página, mas como disse, a gente já começa a ver essa tendência com mais dias de antecedência e pode parecer que a gente não está fazendo nada, mas o contato com a Defesa Civil é feito diariamente, né? Então a gente já vai passando essas informações e só quando essa condição fica mais, a probabilidade de acerto fica maior é que a gente vai fazendo os avisos para ir atualizando. Perfeito. Qual que é o horizonte máximo para uma previsão confiável de chuvas extremas? É complicado. A gente tenta não fazer, por exemplo, um aviso vermelho para daqui a 3 dias. A gente tenta fazer no máximo de hoje para amanhã, porque a gente sabe que essa confiabilidade vai ser maior.
Seria muito interessante, para análise de eventos, disponibilizar as cartas sinóticas do passado. Vocês pretendem criar um repositório? E as cartas de altitude possuem? Sim, pretendemos, está no plano quando a gente tiver um novo portal, que quem sabe no ano que vem, é a minha sugestão aqui, e a gente vai fazer isso. E as cartas de altitude a gente faz, mas como ainda fica em modo operacional, em modo de teste, não está operacional, elas não estão publicadas ainda, mas quando a gente tiver esse novo portal, a gente vai disponibilizar tudo. O que o INMET considera como onda de calor? Qual que é a definição utilizada? Eu passei muito rápido por isso, né, por conta do meu tempo, mas a gente usa um critério que é números de dias com temperatura máxima acima de 5 graus. Então, se a temperatura vai ficar acima de 5 graus por 2 a 3 dias, a gente usa um aviso amarelo, de 3 a 4 dias um aviso laranja, e mais do que 5 dias é um aviso vermelho. O aviso de onda de calor e o de onda de frio são os únicos que o limite é o tempo, né? Essa severidade, é o tempo de duração, e não se a temperatura vai ficar 10 graus acima da média. Sempre os 5 graus, mas se a duração for muito longa, aí sim que a gente faz o vermelho. Perfeito. Sobre a atuação do INMET nas chuvas extremas do Rio Grande do Sul, quais as ferramentas além do GDI que foram utilizadas e quais são os planos para novos eventos extremos futuros? Além da GDI, quais seriam as ferramentas utilizadas rotineiramente? Aqui eu mostrei muito rápido, né? A gente tem cartas de previsão de granizo, de tempo severo, muitas do que o José mostrou, a gente utiliza aqui também, algumas gerando com GFS, outras gerando com Cosmo. A gente também tem utilizado muito o modelo europeu e alguns resultados. Como o Galvez disse, assim, a gente não usa só um modelo, né? A gente usa vários modelos e várias combinações de índices e de campos para conseguir fazer a previsão e os avisos que vão para a página. Ok. Quais os planos do INMET para o desenvolvimento do nowcasting? Será um trabalho de suporte aos órgãos estaduais ou algo independente? A gente não sabe ainda, tá? Rafael, esse colocou o nome, Rafael. A gente precisa primeiro, todo mundo sabe das questões do INMET, a gente precisa primeiro reestruturar a gente. Por isso que eu espero que vários de vocês sejam os nossos colegas ano que vem, até para ajudar a gente a implementar o Nowcast no INMET. Olha, que legal. E parabéns pela apresentação. Gostaria de saber como uma falta de dados, seja por estações com problemas, né, ou outras questões, como isso impacta a previsão operacional. Não impacta só para o INMET, né? A gente sabe que impacta para muita gente, né? Para todo mundo, né? A gente tenta fazer o máximo que a gente consegue dessas estações automáticas. A gente tem alguns planos de tentar ter uma maior agilidade para fazer a manutenção dessas estações, porque a gente sabe que isso acaba impactando na previsão, no monitoramento, não só do INMET, mas de todo mundo. Ok. Por que o INMET informa que o sistema de bloqueio é uma bolha de ar quente no Brasil Central, ao invés de um padrão de 500 de corrente acima no escoamento? Algumas informações a gente acaba, depois que a gente começou a ter redes sociais, uma comunicação aqui dentro do INMET, em alguns momentos a gente acaba falando de uma maneira para um público mais leigo do que falando às vezes de uma maneira mais técnica. Então a gente tem trabalhado aqui para tentar atender os dois públicos, sabe? Porque às vezes a gente fala de uma maneira muito técnica e eu tenho gente aqui trabalhando na comunicação que não sabe nem o que é uma frente fria, né? Então a gente tem evitado ou tem tentado falar de uma maneira, quando é para a imprensa, tá? Ou em algumas publicações, tentar falar de uma maneira um pouco mais simples, para que as pessoas entendam um pouco melhor o que a gente quer dizer. Perfeito. E por que o Icon é utilizado para inicializar o Cosmo? Também foi feita alguma avaliação utilizando o SMWF? Se eu não me engano, essa parte de modelagem numérica não é muito o meu não, tá? Eu sou usuária dos dados. Na verdade, o Cosmo vai deixar de ser rodado e vai virar o Icon, né? Na verdade, já tem isso, alguns países já estão usando e tudo isso. E o SMWF, eu acho que a gente utiliza como entrada para o modelo de clima, não para o Icon.
Uhum. Por que algumas estações automáticas têm seus dados disponibilizados após 1h30, geralmente? Normalmente são estações que a transmissão é via GOS, tá? Essas têm um atraso um pouco maior do que as que têm por outro contrato, tá? Então as do GOS demoram um pouco mais do que as outras. Ok, o sistema DCS, né, do Voice. E Isso. uma última Olha aí, pergunta ó, aqui. Uma última pergunta do pergunta aqui. concurso. Deixamos por último, né, que é mais estrutural, né? A formação do quantitativo para os 40 que ingressarão pelo concurso. Você tem essa informação? Ainda vou dando até carinha, né? Eu não sei qual é o seu nome, mas mesmo se eu tivesse, eu não sei se eu poderia falar ainda, tá? A resposta é essa. Por Ok, enquanto, a e resposta que tem é o que está no edital. perfeito. E aqui mais um comentário. No estado do Mato Grosso temos um trabalho com as estações meteorológicas, tanto do INMET quanto do SESMASDESC. Eu Onde não sei se é o foi Vinícius ou se é a Valesca, eu não sei se é o Vinícius ou a Valesca ou alguma outra pessoa do Mato Grosso do Sul. Eu vou pedir só um minutinho, Diego, para falar sobre essa parceria que a gente tem com o pessoal do Mato Grosso do Sul. É uma parceria Perfeito. que a gente considera assim, de sucesso e de grande importância e de grande relevância, que é o que a gente tem tentado levar para os outros estados, sabe? O estado do Mato Grosso do Sul abriu licitação para comprar estações, compraram estações iguais às nossas, e eles cuidam da rede deles e das nossas, né? Então, é uma parceria que a gente quer tentar levar aí para os outros estados, e talvez por isso vocês possam ver que os dados do Mato Grosso do Sul, raramente a gente tem problema nas estações, porque a gente tem uma equipe lá local cuidando delas, e eu aproveito até aqui para agradecer o pessoal aí do estado do Mato Grosso do Sul, viu? Muito bom mesmo, Márcia. Obrigado pela excelente apresentação, pela interação. Foram aí mais de 10 perguntas, né?